Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre a Lei 8.137 de 90, a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária. Essa lei abrange também crimes contra a ordem econômica, mas o nosso objetivo nesse encontro é falar sobre os crimes contra a ordem tributária. Nós vamos dividir esse estudo em três momentos, de temas. A primeira parte, os crimes materiais contra a ordem tributária, os crimes do artigo 1º, em sua grande maioria, as figuras típicas ali vão caracterizar crimes materiais. Há uma certa polêmica quanto aos incisos 5, quanto ao inciso 5 e o parágrafo único do artigo 1º, mas no sentido amplo é a sonegação propriamente dita, ok? Em relação ao artigo 2º, temos a sonegação imprópria, que são fraudes envolvendo questões tributárias, fraudes envolvendo, por exemplo, documentação com o intuito de reduzir, suprimir o pagamento de algum tributo. Nós temos fraudes envolvendo também incentivos fiscais, ok? O programa de Caixa 2. Então são figuras que não são de sonegação propriamente dita, mas são crimes contra a ordem tributária, que a doutrina chama de sonegação imprópria. E o artigo 3º, que trata dos crimes funcionais, os crimes praticados por servidores, por funcionários públicos contra a ordem tributária. Então, artigo 3º, os crimes funcionais contra a ordem tributária, ok? Então, dentro dessa divisão, nós vamos começar falando sobre os crimes do artigo 1º, a sonegação propriamente dita. Então, vem comigo aqui, olha, na tela, Lei 8.137 de 90, artigo 1º, constitui crime contra a ordem tributária. Olha aí em vermelho, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social ou qualquer acessório mediante as seguintes condutas. As condutas que vêm a seguir nos incisos são condutas fraudulentas. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos mais a multa. Então, a primeira questão aqui para a gente ponderar é que o artigo 1º trata de supressão ou redução de tributo. Então, o pressuposto aqui do caput do artigo 1º é de que há um efetivo prejuízo para a fazenda. Uma administração fazendária sofre um prejuízo, seja com a supressão, ou seja, a totalidade do tributo, contribuição social ou qualquer acessório, seja com a redução desse valor, ok? Eu gosto muito de utilizar a referência à legislação, que é uma legislação já revogada, mas que ela conceitua o que é sonegação, o que é fraude, ok? Então, aqui na revogada Lei 4502 de 64, eu estou falando de uma lei revogada só a título de conceituação, ok, gente? Não que essa lei vai ser aplicada hoje, mas o artigo 71 dizia: sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o quê? Conhecimento. Conhecimento por parte da autoridade fazendária. Então, sonegar é esconder. Sonegar é impedir, é retardar o conhecimento. Conhecimento de quê? Aqui no inciso 1 ele diz da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. Vem comigo, para tudo e pensa aqui. Sonegar é esconder. Então, a conduta dolosa, uma ação ou omissão dolosa, tendente a impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade fazendária, primeiro, da ocorrência do fato gerador. Então, se eu escondo o fato gerador, é claro, o que não é visto não é lembrado. O que o coração não vê, os olhos, o que os olhos não veem, agora já misturei. O que os olhos não veem, o coração não sente, não é isso? Isso. Então, veja, o que não é visto não é lembrado, e se eu não sei do fato gerador, como é que eu vou tributar? Essa é a questão. E você sabe que dentro do nosso sistema tributário, em muitas das hipóteses, a arrecadação é feita com a colaboração do contribuinte. É o contribuinte que declara, é o contribuinte que informa, é o contribuinte que traz a notícia do fato gerador quando ele ocorre, levando ao conhecimento da autoridade fazendária. Então, se eu preciso dessa contribuição do contribuinte, do particular, se eu preciso dessa ajuda do contribuinte para que eu tenha conhecimento do fato gerador, de suas circunstâncias materiais, de sua própria natureza, então, à medida em que alguém emprega uma fraude, à medida que alguém omite uma informação, à medida que alguém declara uma informação falsa, enganando, escondendo, maquiando esse
fato gerador, isso causa um prejuízo à administração. Isso é sonegação, isso vai levar então à supressão ou redução de tributo. Ainda nessa disposição, voltando aqui no nosso material, é claro, repito, essa lei está revogada, só estou usando a título de conceito. Inciso 2, também ele vai impedir ou retardar o conhecimento das condições pessoais de contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente. Então, por exemplo, a pessoa tem uma enfermidade. Vamos imaginar que, hipoteticamente, a pessoa tenha câncer. Então, ela está fazendo um tratamento, está com câncer, fazendo um tratamento, ela tem direito ali a uma isenção. Então, essa condição pessoal do contribuinte, essa informação do contribuinte é fundamental para a Receita acerca, por exemplo, do imposto de renda. Ela vai ter, por exemplo, isenção de imposto na compra de um veículo. Então, a partir do momento que o sujeito está acometido dessa enfermidade grave e, pela disposição legal, ele teria um benefício fiscal, uma isenção de um imposto aqui, ele tem um período em que vai gozar desse benefício e vamos imaginar que ele tenha obtido ali a cura. Vamos imaginar que ele, pelo tratamento, conseguiu a cura da sua enfermidade. Ora, não existe mais a condição pessoal que impedia a tributação, que liberava o sujeito da tributação. Volta aqui na telinha comigo. Então, condições pessoais aqui na segunda parte do contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente. Então, determinadas situações pessoais vão afetar a relação jurídica tributária entre ele e o fisco. Então, vem comigo, pensa comigo. Eu declaro que tenho diversos dependentes. Então, eu coloco várias pessoas como dependentes econômicas na minha declaração de imposto de renda. Então, isso vai levar aqui a afetar minha relação jurídica tributária, levando aqui a um desconto, levando de qualquer forma modificação do aspecto tributário, ou supressão ou redução de tributo, ok? Agora, a lei antiga, a revogada lei, também conceituava fraude. Vem comigo na tela. A revogada lei também, mais uma vez, a título de ilustração, a título didático, essa lei não se aplica mais. Fraude é toda ação, omissão dolosa, tendente a impedir ou retardar o quê? Total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador. Então, o que eu quero fazer aqui na fraude? Na fraude, eu quero impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador, ou excluir ou modificar suas características essenciais. Com que fim? De modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. Então, fraude é um meio. O que é a sonegação em si? Sonegação, eu oculto, eu escondo, eu impeço que a autoridade tome conhecimento do fato gerador ou de alguma condição pessoal de contribuinte que afete a relação tributária, essa relação jurídico-tributária. Agora, fraude é o meio empregado. Para quê? Para impedir, para excluir, para modificar, para retardar, diferir o pagamento do tributo. Ok? Então, o meio fraudulento vai, de alguma forma, impedir o fato gerador, retardar o fato gerador. Então, por exemplo, uma simulação. O sujeito, por exemplo, vende um imóvel e ele, quando vende um imóvel, ele tem que pagar no imposto ali do lucro imobiliário. Então, ele vai ter que fazer um cálculo, fazer o pagamento do imposto do lucro imobiliário. Ok. Só que ele vendeu o imóvel e ele já tinha adquirido outro antes. O que ele faz? Ele faz uma simulação de modo que ele coloca as datas, ele frauda as datas para fazer parecer que aquele imóvel que já tinha sido comprado antes foi comprado depois. Para quê? Para que ele não pague o lucro imobiliário. Isso é uma fraude. E essa fraude vai levar a quê? A redução ou a supressão do tributo. Perceberam o conceito? Então, é dentro dessas ideias, é dentro desses conceitos que nós vamos trabalhar. Repito, essa lei citada aqui está revogada, mas ela serve de orientação, porque a Lei 8.137 não define isso. E aí eu uso aqui como paralelo, para efeitos didáticos, esses conceitos, exemplificando aqui, ilustrando nessas situações concretas, para a gente poder visualizar como é que as fraudes do artigo 1º vão acontecer. Beleza? Volta aqui comigo então. Então, o artigo 1º é a sonegação fiscal em sentido próprio, é crime material e de dano, exige a produção do resultado naturalístico para a consumação, qual seja
a efetiva supressão ou redução do tributo, que é fruto de um comportamento fraudulento anterior. Então, a ideia do artigo 1º, conceito aqui da sonegação, leva a esse prejuízo para a administração fazendária, para os cofres da fazenda pública, ok? Com base em um comportamento fraudulento. Os incisos do artigo 1º são condutas fraudulentas. Você vai encontrar ali falsidade ideológica, declarar falso, omitir informação, falsidade documental, então falso material também você vai encontrar. Então, diversas manobras fraudulentas destinadas a suprimir ou reduzir o tributo. Beleza até aí? Vamos seguir um pouquinho mais. O bem jurídico tutelado, aqui no artigo 1º, lê comigo aí no material, é a veracidade da ordem tributária. A veracidade da ordem tributária no seu aspecto material, ou seja, a regularidade da ordem tributária que somente funciona se houver veracidade das declarações, dos documentos e dos lançamentos. Lembrando, mais uma vez, aqui a questão que o nosso sistema tributário ele funciona com base nessa confiança. Eu declaro, que é claro, há uma declaração, por exemplo, no imposto de renda, declaração de ajuste anual. Ora, aquelas informações foram colhidas durante o ano, o exercício, e aí você faz o ajuste anual para verificar, olha, já descontaram na minha folha de pagamento, lá no meu contra-cheque, imposto de renda, já descontaram ali contribuição previdenciária, que é um outro departamento, ok? Então, o desconto foi feito na fonte. O que eu faço? Na declaração de ajuste anual, eu insiro uma informação falsa dizendo, gastei 50 mil reais com médicos, gastei tanto com despesas escolares, que na verdade não existiram. Então eu faço uma declaração falsa e, é claro, viola essa veracidade da ordem tributária no seu aspecto material. Eu atinjo, portanto, essa regularidade, causando a supressão ou redução do tributo com meu comportamento fraudulento e atinjo, é claro, essa relação tributária, seja pela falsidade documental ou pela declaração ou omissão de informações, de modo que o prejuízo é causado em detrimento do cofre da administração da Receita Pública e também, de outro lado, eu consigo ganhar alguma coisa. O benefício redunda, então, para o contribuinte ou para terceiro, ok? Beleza? Bem jurídico tutelado, então, é a veracidade, é a regularidade da própria ordem tributária no seu sentido material, porque esse crime causa prejuízo. O sujeito passivo o sujeito ativo é qualquer pessoa e o sujeito passivo é o Estado, é a própria coletividade. A partir do momento que existe a sonegação, a queda na arrecadação vai levar também a um prejuízo a todo o corpo social. Ok? Então o Estado, a sociedade, a fazenda pública vão figurar aqui como sujeito passivo da figura típica. Muito bem, vamos lembrar da súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal e dentro dessa lembrança vamos entrar também na discussão quanto ao lançamento definitivo, que é um dos temas mais importantes dessa matéria, mais cobrados em prova. Lê comigo aqui, informativo 570, súmula vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. O detalhe, o Supremo Tribunal Federal restringiu os crimes materiais aos incisos 1 a 4, tema que daqui a pouquinho eu enfrento com vocês dentro das suas polêmicas. Mas o que é importante? O lançamento definitivo do tributo. Então, se o crime é material contra a ordem tributária, como aqui referido pelo Supremo, nos incisos 1 a 4 do artigo 1º da Lei 8.137, o que nós devemos perceber? O lançamento definitivo do tributo, na leitura da súmula vinculante 24, seria elemento normativo do crime. O lançamento definitivo do tributo, na interpretação da súmula vinculante 24, é elemento normativo do crime. Por isso que ele diz não se tipifica. Não se tipifica. Ou seja, sem o lançamento definitivo, aquele comportamento, aquela fraude, não se aperfeiçoa enquanto crime tributário. Obviamente, se eu estou discutindo falsificação documental, associação criminosa, outros crimes que são autônomos em relação à sonegação, claro que isso é uma outra abordagem. Agora, a partir do momento em que eu não tenho lançamento definitivo,
falta o quê? O elemento normativo da sonegação propriamente dita. Por quê? O lançamento definitivo me traz 3 convicções. Primeira convicção, acerca da existência do crédito tributário. Segunda convicção, acerca do valor. Então, existe? Sim. Quanto? O valor. Terceiro, a exigibilidade. Então, para haver sonegação, o crédito tem que existir, eu tenho que saber quanto, para saber se houve supressão ou redução, eu tenho que saber se ele era exigível, se ele é exigível, porque pode ser um crédito com a exigibilidade suspensa. Então, 3 convicções eu consigo adquirir com o lançamento definitivo. 1, a existência. 2, o valor. 3, a exigibilidade. Ok? Por isso que o lançamento é considerado elemento normativo, essa é a interpretação da súmula vinculante 24. Mas, muitos anos atrás, essa súmula é de 2009, há muitos anos atrás, a long time ago, em 2003, o Supremo Tribunal Federal, no plenário, proferiu uma decisão histórica no HC 81611. Vem comigo então para esse caso histórico, que foi o HC 81611, é de 2003, decisão do plenário do STF. Crime material contra a ordem tributária, artigo 1º, lançamento pendente de decisão definitiva do procedimento administrativo, falta de justa causa para ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição, enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento definitivo. Diz aqui esse julgado, embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal, ou seja, a ação é pública incondicionada, repito, embora não condicionada à denúncia à representação da autoridade fiscal, falta justa causa para ação penal, pelo crime tipificado no artigo 1º, que é material ou de resultado, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento. E aí, em vermelho, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou elemento normativo de tipo. Então veja que em 2003, muito antes da súmula vinculante 24, o Supremo Tribunal Federal, desse julgado, deixou claro que falta justa causa para ação penal se não houver o lançamento definitivo. Então vamos pensar o seguinte, o lançamento definitivo, no aspecto processual, é justa causa. É justa causa. O que é justa causa? Suporte probatório mínimo. O lançamento definitivo, suporte probatório mínimo, ok? Então, enquanto não há o lançamento definitivo do tributo, eu tenho o quê? Falta de justa causa. Muito bem. Lembra que o lançamento definitivo me dá a convicção sobre a existência, a convicção sobre o valor e sobre a exigibilidade, ok? Daquele crédito. Beleza, tá bem até aí. Agora, isso é a questão processual. Agora, a questão penal, a questão de cunho material é: o lançamento definitivo é elemento normativo, ok? Elemento normativo é aquele que me exige uma valoração, ou ele é condição objetiva de punibilidade? Essa é a discussão histórica, ok? Então veja, se eu digo que o lançamento definitivo é elemento normativo, eu estou trabalhando o quê? Tipicidade. A questão é tipicidade. Agora, se eu digo que o lançamento definitivo é condição objetiva de punibilidade, o problema está na punibilidade. O crime existe, mas eu vou discutir o seguinte, só posso punir com o lançamento definitivo. Só é punível esse comportamento com o lançamento definitivo, ok? Então, isso faz muita diferença. Por quê? Para a condição objetiva de punibilidade, o crime existe. O fato existiu, mas só é punível se eu tenho o lançamento definitivo, ou seja, a punibilidade é condicionada a esse elemento que é o lançamento definitivo. Se eu entendo a questão aqui como elemento normativo, isso significa que a questão da tipicidade aqui, o fato seria atípico sem o lançamento. Voltando aqui no nosso material, lê comigo. O Supremo em 2003 ficou em cima do muro. Quer se considere o lançamento como condição objetiva ou elemento normativo de tipo, ok? Na época, o Supremo não entrou a fundo
de extinção, ok? Continuando aqui no julgado. Por outro lado, admitida por lei a extinção de punibilidade, os princípios constitucionais não permitem que seja antecipada a propositura da ação penal, claro, subtraindo-se do cidadão os meios que a mesma lei propicia para questionar perante o fisco o lançamento, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir ao estigma e às agruras de toda sorte de processo criminal, ok? Depois eu falo da questão da prescrição, mas importante é que o Supremo definiu, isso foi o divisor de águas histórico do Supremo HC 81611. Independentemente de você ponderar se o lançamento é elemento normativo ou condição objetiva, a discussão aqui no sentido, no aspecto material, falta justa causa se não houver o lançamento definitivo do tributo. Ok, gente? Hoje a questão está mais avançada por conta do artigo 83 da Lei 9430 de 96. Então, hoje nós temos o artigo 83 da Lei 9430 de 96. Marcelo, mas a lei é de 96 se diz que é hoje? É hoje porque essa redação é nova, essa redação tem 4 anos praticamente, em que foi alterada aqui a letra da lei, e o artigo 83 diz assim, olha, a autoridade fazendária, parafraseando, o artigo 83, você pode abrir aí a sua legislação e conferir, a autoridade fazendária só vai encaminhar a representação para fins penais após o lançamento definitivo do tributo. Então veja, o lançamento definitivo do tributo é o marco necessário para que a autoridade administrativa encaminhe a representação fiscal para fins penais, seja para o Ministério Público para que ele ofereça diretamente a denúncia, seja para a autoridade policial se houver a necessidade de apuração de outros fatos relacionados, e aí você instaura o inquérito policial, ok? De fato, a ação é incondicionada, mas o lançamento definitivo caracteriza justa causa para a persecução criminal, ok? Então, essa é a ponderação. Voltando aqui ao julgado, nesse terceiro pontinho, no entanto, enquanto dure por iniciativa do contribuinte o processo administrativo, suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que dependa do lançamento definitivo. Ok, gente? Então, a questão é a seguinte, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, afirmou que o lançamento definitivo, então, enquanto pendente, ao mesmo tempo que ele não autoriza persecução criminal por falta de justa causa, também ele é uma questão prejudicial. O lançamento definitivo, por ser uma questão prejudicial, não permite que corra a prescrição. Então a prescrição só corre a partir do momento em que é feito o lançamento definitivo. Então, enquanto por iniciativa do contribuinte, enquanto não se encerra a via administrativa, também não corre a prescrição em relação ao crime tributário, ok? Na verdade, o Supremo fez uma construção envolvendo aqui, a ideia, pegando aqui por emprestado o Código Penal, quando o artigo 116 diz que a questão prejudicial impede, suspende, congela o curso da prescrição, ok? Então, o STF, na interpretação do tocante aqui ao lançamento definitivo, afirma isso. Então, enquanto por iniciativa do contribuinte o lançamento definitivo não ocorre, também não corre a prescrição em relação ao crime tributário, ok? Se eu não posso desenvolver a persecução, a prescrição também não pode correr em meu desfavor. Muito bem? Beleza. Aí eu pergunto, se teve lançamento definitivo, o que eu preciso, claro que a ação penal vai ser desenvolvida, não é uma condenação automática, mas será que se eu proponho uma ação civil de impugnação daquele lançamento, será que essa ação civil vai prejudicar o prosseguimento da ação penal? Não. A ação proposta contra o lançamento definitivo, a judicialização dessa questão, não implica prejuízo ou questão prejudicial para a ação penal pendente, ok? Muito bem. Olha só esse caso aqui da jurisprudência para a gente poder visualizar essa discussão. A despeito da existência de ação anulatória, não obstar o prosseguimento do processo criminal, então, a existência de ação anulatória não obsta o prosseguimento do processo criminal, eventual conclusão alcançada pelo juízo civil
que afete diretamente o lançamento definitivo, anulando-o, macula a própria constituição do crédito tributário. Então é interessante registrar o seguinte: feito o lançamento definitivo, se eu proponho uma ação anulatória, ela não prejudica o andamento da ação penal, aqui pelo crime tributário. Agora, se lá na minha ação anulatória eu consigo sucesso e, de forma definitiva, decisão transitada em julgado, eu anulo aquele lançamento, então a ação penal não pode prosseguir. Então eu tenho um fato superveniente que acabou extinguindo ou impedindo o direito do autor. Eu trago essa prova aos autos, eu trago a decisão definitiva lá na ação civil com o trânsito em julgado, que acaba afetando de forma substancial essa questão criminal. Então, se eu anulei o lançamento definitivo, eu posso trazer essa decisão com trânsito em julgado, juntá-la ao processo criminal e, é claro, trancar essa ação penal, extinguir essa ação penal, ok? Então, esse foi o caso aqui do RHC 23.753, é um caso do STJ da 5ª turma, está aí no seu material para leitura na sequência, ok? Muito bem. Processualmente falando, portanto, o lançamento definitivo é condição de procedibilidade. Gente, a ação é pública incondicionada. A ação nos crimes tributários é pública incondicionada. E o lançamento definitivo é condição de procedibilidade justa causa. Não é uma condição, o crime não é de ação condicionada. A ação é incondicionada, mas isso configura justa causa para que eu possa promover a ação penal. Ok? Aqui tem um caso interessante também do STJ, lê comigo aqui no material. A constituição definitiva do tributo sonegado é condição de procedibilidade, beleza? A pendência de procedimento administrativo em que se discuta eventual direito de compensação de débitos tributários com eventuais créditos perante o fisco não tem o condão por si só de suspender o curso da ação penal. Olha no final, eis que devidamente constituído o crédito tributário. Então, para entender esse caso, no agravo regimental no RESP 12.33.411, está aí no seu material e está na tela, essa questão aqui envolve o seguinte: houve lançamento definitivo? Sim. Então, eu tenho um lançamento definitivo? Beleza. E agora eu peço compensação. Na via administrativa, eu peço compensação. Ora, eu devo, mas o fisco me deve também. Ok? Ele tem um crédito, mas eu tenho crédito. Vamos fazer uma compensação? Vamos. Então, a pendência da discussão administrativa quanto à eventual compensação não prejudica a ação penal. Tudo bem? É a mesma ideia do caso anterior em que o sujeito promoveu uma ação anulatória. A pendência da ação anulatória não afeta a marcha do processo criminal, mas eventual resultado positivo pode macular de forma importante aqui o curso da ação penal. Olha o informativo 502 do STJ. Não há nulidade na decretação de medidas investigatórias para apurar crimes autônomos conexos ao crime de sonegação fiscal, quando o crédito tributário ainda pende de lançamento definitivo. Opa, para tudo. Para tudo. Eu disse isso no início, vem comigo aqui. Olha só. Está pendente o lançamento do crime tributário. Em relação ao crime tributário, então, não tenho justa causa, porque está pendente o lançamento definitivo em relação ao crédito. Mas eu tenho, além da sonegação suposta, eu tenho associação criminosa e eu tenho falsificação de documentos. Pergunto, eu posso desenvolver medidas investigatórias acerca da associação criminosa e das falsificações documentais? Posso. Nada impede que eu desenvolva a investigação em relação aos outros fatos conexos, em que pese pendente de lançamento o crédito tributário aqui e, é claro, faltando justa causa para promover a ação penal quanto ao delito tributário, ok? Eventualmente, se for necessário, podemos fazer a reunião dos processos por conta da conexão entre os delitos, mas mesmo havendo essa possível conexão, os delitos guardam autonomia. Então, completa depois a leitura aí no material, está disponível esse caso do STJ, para a gente poder visualizar esta autonomia processual. Então, associação criminosa não depende de lançamento definitivo.
até porque o crime é formal. Eu pratico com outras pessoas uma associação criminosa, tenho estabilidade, permanência para a prática de crimes. Agora, e se eu não conseguir realizar os crimes? Azar, mas a associação criminosa existe. Então, pela autonomia e pela natureza formal desses delitos, no caso, associação criminosa, e pela autonomia das falsificações, eu posso desenvolver a persecução em relação a esses casos e, quando houver o lançamento definitivo, eu tenho justa causa para o aspecto do crime tributário e, se for necessário, eu posso fazer reunião avocando para juntar perante o mesmo juízo aquelas ações, aqueles processos conexos. Beleza? Vamos às formas, vamos aos meios de execução da sonegação. Vem comigo então. Sonegação é crime de ação múltipla, crime de conteúdo variado. Então nós temos diversas condutas fraudulentas indicadas aqui nos incisos 1 a 5 e o parágrafo único também aqui da Lei 8.137 no seu artigo 1º, ok? Vamos lá. Primeira figura, omitir ou prestar, omitir informação ou prestar declaração falsa. Olha, o que está entre parênteses aí é por minha conta, tá? Então, aproveitando aqui já no material, colocando as minhas anotações para esclarecer aqui o tema. Então, omitir, ocultar, não mencionar, esconder informação. Ou prestar, comunicar, declarar, né? Prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Veja, aqui no inciso 1, eu tenho uma fraude, que na verdade seria uma falsidade ideológica. Eu tenho uma mentira, uma omissão, uma reticência, uma declaração falsa, que na verdade caracterizaria, se isoladamente, seria uma falsidade ideológica. Declarar, inserir num documento, omitir informação que deveria constar. Ok? Agora, como essa falsidade ideológica é o meio empregado para sonegar, pelo princípio da consunção, a falsidade é meio para a sonegação. Então, a sonegação absorve o falso, a falsidade ideológica, a declaração e ocultação dessas informações. De modo que, pelo critério da consunção, o princípio da consunção, o sujeito vai responder pela Lei 8.137. Ainda que ele, num formulário, ainda ali que num procedimento eletrônico, via internet, ele faz a declaração, lança ali no meio eletrônico a informação falsa ou a omissão da declaração, então isso serve de meio para sonegar. Exemplo, olha aqui o exemplo que eu coloquei. O sujeito declara que o estabelecimento é microempresa, então ele se declara microempresa, adere ao simples, mas ele tem um faturamento superior. Ora, essa mentira, essa fraude leva à redução do tributo. Outro exemplo, importações e exportações. Ele declara falsamente a origem do produto, usa empresa fictícia e recebe incentivos fiscais, resultando redução de tributo. Eu lembro que, na época, quando eu trabalhava, eu sou defensor federal hoje, mas eu fui analista judiciário durante 8 anos lá na Justiça Federal. Eu trabalhei em vara criminal como analista judiciário. Eu me lembro de um caso muito interessante, naquela época, década de 90, em que havia diversas empresas, elas importavam aquele coquetel para tratamento de AIDS, ok? AZT, outros medicamentos. Então havia ali uma questão tributária específica quanto à importação desses medicamentos. A empresa importadora revendia para uma outra empresa, que era Fantasma, de modo que o lucro era mínimo, ok? E na verdade, com essa manobra de repasse, de revenda desses medicamentos do coquetel, eles acabavam reduzindo a base de cálculo e sonegando o tributo. Então era um esquema fraudulento, várias empresas, tinha empresas fantasmas, empresas que eram só de fachada, e elas faziam essa simulação de compra de modo que a empresa tinha um lucro mínimo, lucro praticamente inexistente, e aí não pagava imposto de renda, não pagava outras contribuições sociais. Outro exemplo aqui, terceiro exemplo, declaração de imposto de renda. O sujeito declara falsamente ou omite valores tributáveis, dependentes, rendimentos, etc., levando à redução ou supressão do tributo. É o mais comum, né? Você que vai atuar na área federal, claro que o nosso objetivo aqui é a área federal, a área estadual, mas quem for trabalhar no Ministério Público Federal, quem for trabalhar aqui na área, na esfera federal, magistrado ou defensor ou delegado federal, vai se deparar muito com os padrões. Existem determinados padrões
de sonegação. Então você percebe o seguinte, todas as declarações partiram do mesmo IP. Então você identifica um padrão. O mesmo IP enviou todas aquelas declarações. Normalmente é uma pessoa que é contratada por outras e aí o beneficiário da restituição, ele contrata ali alguém para fazer a declaração. Essa declaração é falsa, a pessoa tem já ali o know-how para fazer isso e aí ele consegue uma restituição maior do que devia ou uma restituição indevida. Então isso caracteriza a sonegação. E aí você vai descobrir, vai apurar, vai verificar que existe aquele tipo de padrão. Então o sujeito faz declarações falsas, lança despesas, cita ali dependentes que não existem, de modo que ele vai conseguir reduzir ou suprimir o tributo. Beleza? Aqui nesse caso do imposto de renda, tem uma questão interessante aqui, vem comigo na telinha. Na apuração do imposto de renda da pessoa física, o sujeito passivo da obrigação tributária presta ao fisco todas as informações relativas às hipóteses de incidência do referido tributo no prazo previsto na legislação aplicável. Para quê? Para que seja conhecida a base de cálculo sobre a qual irá incidir a alíquota respectiva. Beleza. Fala aqui da súmula vinculante 24, ok? Aí depois, olha só, aqui na segunda parte, no ponto 3, a declaração falsa inserida na declaração de ajuste anual do IR nada mais é do que a representação da informação contida no documento ideologicamente falsificado, do qual se utiliza o agente para obter a redução ou supressão do tributo. Então, o que aconteceu nesse caso aqui para a gente entender a decisão? O sujeito fez a declaração falsa no ajuste e aí ele disse que teve uma despesa. Para quê? Para reduzir o tributo. O auditor fiscal, quando faz a apuração, verifica que há suspeita de fraude porque aqueles valores não batem, né, com o suposto recebedor daqueles valores, ok? Despesas médicas, educacionais, por exemplo. Então, as informações não foram confirmadas. Ele chama o contribuinte, ele intima o contribuinte para explicar-se, para justificar aquela situação. E aí, nesse momento, o contribuinte traz um recibo falso de um médico, de um profissional, o documento falsificado que ele traz, para quê? Para justificar aquela informação. Então, a discussão quando ele traz o documento falso, uma vez interpelado pelo auditor, ele está cometendo uma nova fraude, um crime autônomo, usa documento falso, uma falsidade ideológica? Não! Na verdade, o que ele traz ali naquele documento é a representação material da declaração falsa que ele já tinha feito. Volta aqui comigo nesse caso, então, aí no ponto 4. O fato do sujeito passivo da obrigação tributária apresentar o documento ideologicamente falsificado à autoridade fazendária, quando chamado a comprovar as declarações, trata de mero exaurimento da conduta necessária à configuração da sonegação, desprovido de qualquer outra potencialidade lesiva que exige a aplicação autônoma do artigo 304. Ok? Então, cuidado com esse tema. Lembra do princípio da consunção. Nós temos na consunção o antefato impunível e o pós-fato impunível. Nesse caso, a fraude existiu quando ele declarou falso, já tem a fraude configurada. Quando o auditor convoca para explicar, o sujeito junta o documento ideologicamente falso. O que ele faz? Ele reforça aquela mentira que ele já tinha contado. Então não há um crime autônomo. Pelo princípio da consunção, esse momento posterior, o esgotamento da fraude que ele já tinha perpetrado. Então mantém-se a unidade do delito, ok? Então não há dois crimes nesse caso. Responde somente pela sonegação. A sonegação tem que absorver esse falso, desde que o falso não tenha mais potencialidade lesiva. Ok, gente? Então guarda com carinho esse caso concreto aqui, esse tema. Vamos lá. Tem outras questões aqui. Uma outra questão importante é sonegação de rendas auferidas através de atividades ilícitas. Lembra do princípio do non-olet? Dinheiro não tem cheiro, pecúnia non-olet. Então, o CTN, o Código Tributário Nacional, no artigo 118, diz que a definição legal do fato gerador deve ser feita, interpretada, abstraindo-se, da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes. Então, o princípio do non-olet, o princípio de que eu vou tributar, o fato gerador ocorreu, sim, ao ferir renda,
Mas de onde que veio essa renda? Ah, essa renda veio porque eu sou um rufião, eu exploro a prostituição alheia. Essa renda veio do tráfico, ok? Não importa. O princípio do non-olet, dinheiro não tem cheiro, pecúnia non-olet, autoriza a incidência do tributo, uma vez que ocorreu o fato gerador, independentemente da validade, da licitude dos comportamentos anteriores que levaram aqui à ocorrência do fato gerador. Isso está muito tranquilo na jurisprudência dos tribunais superiores, isso é uma boa questão de prova, ok? Então, lê aqui comigo. A jurisprudência da Corte, à luz do artigo 118 do CTN, assentou o entendimento ser possível a tributação de renda obtida em razão de atividade ilícita, visto que a definição legal do fato gerador é interpretada com a abstração da validade jurídica. Lá embaixo, o princípio do non-olet, ok? Então, o Supremo Tribunal Federal corroborando essa tese, que é, claro, respaldada no próprio Código Tributário Nacional. Então, imagine o seguinte, eu obtive dinheiro ilicitamente. É claro que eu não declarei essa renda. Então, no meu imposto de renda, eu declaro ali como isento, declaro ali como determinado valor. Não declaro a renda auferida, independente da fonte, eu tinha que declarar a renda auferida. Se eu obtive renda, então tem que declarar, ok? O Estado quer tributar a renda, não o tráfico, mas a renda. Muito bem. A partir do momento, então, que eu, na minha declaração de ajuste anual, omito essa renda, ou seja, essa minha capacidade contributiva que surgiu, ainda que de um ato ilícito, a sonegação existe. Lembra do caso do Al Capone, né? Histórico. O Al Capone, na verdade, na época, acabou sendo preso, por quê? Por conta de sonegação. Dificilmente eles conseguiram, era muito difícil conseguir a prova em relação aos delitos praticados ali pelo grupo criminoso e pelo próprio sujeito. Agora ele acabou sendo preso pela sonegação. É um caso emblemático, é um caso interessante sobre esse tema. Beleza? Vamos ao inciso 2. 2. Fraudar, eu coloquei entre parênteses enganar. Fraudar o quê? A fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza, ou seja, falsidade ideológica, ok? Em documento ou livro, exigido pela lei fiscal. Então, como é que vai ser o modus operandi dessa sonegação? Leia aqui comigo, olha só, exemplo. No ICMS, lançamento de notas fiscais no livro de registro de saída de mercadorias com valores inferiores aos constantes nas notas. Então, eu tenho a nota fiscal com o valor de R$1.000, mas no livro de saída eu coloco R$100. Eu omito o zero, tiro um zero, fica R$100. Ora, no registro contábil, eu estou colocando uma informação inexata. E essa informação inexata, a minha tributação vai bater em R$100, vai bater em R$1.000. Então, isso é uma forma de sonegação muito comum. É claro que hoje, com as notas eletrônicas, cada vez aperta, né, o cerco quanto a esse tipo de fraude, mas é possível. Outro exemplo aqui, olha, várias notas fiscais lançadas ao mesmo tempo com valores inferiores ao da soma total. Para quê? Como o fiscal faz avaliação por amostragem, ele não pega todas as notas e olha uma por uma. O fiscal tem muito trabalho para fazer, então ele pega por amostragem, pega ali um grupo e vai analisar, ok? Para ver se tem alguma irregularidade. E por amostragem ele vai aprofundar a sua investigação, a sua apuração. Então, o que eu faço? Contando com a sorte, eu lanço esses valores diferentes, eu lanço muitas notas com valores a menos, e aí, na esperança de que o fiscal não vá contar uma por uma, é claro, obviamente isso não acontece, eu acabo burlando, fraudando a administração, a fiscalização tributária. É claro, enganando o fiscal, eu consigo reduzir ou suprimir o tributo. Beleza? Vamos fazer o nosso pequeno intervalo, uma pausazinha, a gente bebe uma água, toma um café, daqui a pouco volta a conversar sobre os crimes tributários. Até já!